Oi amigos, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha palestra, que vai ser O Ser e o Querer, é o título dela. Espero que agrade vocês, que eu levei um tempinho para fazer, então espero que fique legal. Então vamos lá. Observando no livro Boa Nova, nosso ilustríssimo Humberto de Campos, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, a passagem de nossa irmã Joana de Cusa, na qual observamos diversas mensagens importantes sobre como viver o Evangelho, que em sua vida deu testemunho de fidelidade ao Cristo, sem deixar honrar e servir seus compromissos da família, mesmo com todas as adversidades. O marido dela sendo contra o cristianismo, sendo uma pessoa pública na época, sendo emissário de Antipas, né? E toda aquela perseguição da época, ela se manteve fiel. E mesmo na fogueira, com seu próprio filho pedindo para renegar Cristo, ela disse que ela foi e chamou a atenção do filho dela, dizendo que ele estava errado, que não se abandona ao Cristo, porque o Cristo sempre foi fiel a todos nós. E eu uso esse exemplo porque diversas vezes eu vejo muitos irmãos e irmãs, até mesmo eu às vezes, dizendo impossível seguir o que o Mestre nos diz nos dias atuais, ou que naquela época era diferente. Mas aí eu lhes faço uma pergunta: Jesus mentiu? Se nosso irmão Emmanuel estava realmente certo do que nos contou, se Humberto de Campos foi fiel às suas palavras, dizendo-nos que Jesus já era quem era na criação do nosso planeta, creio eu que nosso mestre não veio para brincadeiras. Mas ele falava por parábolas. Sim, para a compreensão do povo daquela época. Mas ele nos mandou o Consolador, que nos veio para explicar tintim por tintim. E mesmo assim a gente ainda duvida. Não estou dizendo que temos que sair por aí acreditando em tudo que vemos e ouvimos. Mas não nos esqueçamos de sempre usar a razão e o bom senso. Mas então, analisando agora, o que me dizem? Jesus mentiu? Não, meus amigos. O Mestre foi impecável nos seus ensinamentos. O grande problema somos nós. Mas como seguir então o Evangelho em nossos dias atuais? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec fez essa mesma pergunta, só que de uma forma diferente. E foi assim: qual o meio prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? Ou como diz nosso amigo Álvaro Mesquita da Barra, qual é o jeito que fazendo dá certo? Aí os espíritos, com profunda sabedoria e objetividade, nos responderam: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E depois ainda nosso irmão Santo Agostinho nos deu quase 2 páginas de explicações, de exemplos de como fazê-lo. Então, mas o Cristo, né? O Cristo. O Cristo é um espírito, não nos esqueçamos disso. Passou por tudo que nós passamos. Evoluiu como todos nós. Então, por que não conseguimos seguir seus ensinamentos? Vamos lá. Lembrando que Deus nos fez todos iguais, simples e ignorantes. Então, nobres amigos, eu vos pergunto, eu vos afirmo, perante tudo que estudei e estudo até hoje, que ainda é muito pouco, mas que eu acho que eu já posso afirmar isso. Como ele mesmo dizia, vós sois deuses,
Podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Então sim, a gente pode sim fazer o que o Cristo fazia e muito mais. Porque se ele, daquela elevação toda, de toda aquela moral, de toda aquela evolução, disse que a gente pode também, com aquela profunda sabedoria, por que a gente acha que não? Hein? Aí vocês me dizem, mas eu não tenho nem a metade da capacidade do Cristo. E eu vos respondo, tem sim, só falta vontade. Vou te contar uma história. Quando Einstein desencarnou, os cientistas todos muito curiosos com a sua notável inteligência, resolveram estudar seu cérebro. Dissecaram minuciosamente, estudaram-no atenciosamente. E sabem o que descobriram de diferente dos demais? Pasmem, impressionante. Nada. Não tinha nada. Simples, o cérebro do Einstein é do mesmo tamanho e formação que qualquer um de nós. Um cérebro comum. Mas então por que ele tem toda aquela sabedoria superior, aquela inteligência? Simples. Ele se esforçou por aquilo. Exaustivamente, estudando, analisando. Mas então aquela sabedoria toda veio de diversas encarnações? Parte dela sim. Mas o que poucos sabem é que Einstein, no início da sua vida acadêmica, não conseguiu emprego na área de pesquisa na faculdade da qual ele se formou, onde ele almejava, né? Extremamente desanimado e tendo que procurar uma maneira de prover seu sustento, ele conseguiu um emprego no Departamento Suíço de Patentes em julho de 1902. Lá ele teve acesso a todos os assuntos e estudos de diversas teorias e invenções, pois ele tinha que ler todo aquele material para prosseguimento do registro. Foi aí que ele ligou os pontos, montou aquela teia de conhecimento dele, pois ele tinha a visão de cima. É a mesma coisa com um quebra-cabeça. Se você é uma peça do quebra-cabeça, você não sabe a outra que dá do outro lado para você poder se encaixar, mas você vendo de cima, você consegue ver exatamente qual peça encaixa em qual parte. E foi assim que ele fez. Diversas teorias, coisas que pareciam, estudos que pareciam ínfimos, que não levariam a lugar nenhum, assuntos pareciam banais, ele juntou com outros que faziam sentido. E uma coisa completou a outra, e todo esse emaranhado de conhecimento, todo esse globo, essa englobação de conhecimento, virou uma coisa só. E foi aí que ele nos deu tantas teorias fantásticas, que nos impressionam e são cada dia mais comprovadas. E eu acho que vão ser muito mais comprovadas daqui a muitos anos. Ele era um cara muito à frente do seu tempo. Mas foi por esforço e dedicação. Não foi só sentar numa cadeira e olhar para uma pessoa para assistir uma aula. Mas ele sacrificou um pouco de tempo dele, um pouquinho das suas, como se diz, suas horas vagas. Por quê? Porque ele almejava o conhecimento. Então, como tudo tem seu preço, como numa alquimia, a troca equivalente, você tem que dar algo para receber algo. Às vezes você perde um pouco de diversão numa festa para ganhar um pouco mais de paz. Você perde às vezes uma briga, deixa de participar de uma discussão para ganhar a paz, a tranquilidade. E querendo ou não, mesmo que a outra pessoa esteja certa ou errada, você acaba saindo com razão,
porque você não manteve aquela discussão. É complicado a gente domar o nosso ego, a nossa ira, a nossa fúria. Mas, gente, requer esforço. Nada nos é dado de graça. Nada mesmo. Tudo depende de nós. Sendo assim, eu vos digo, ser melhor, conquistar o que queremos, só depende de nós. Essa frase chega até a causar um certo desânimo às vezes, né? Pois é. Mas aí vem o Cristo e nos diz que somos filhos de um mesmo Pai, soberanamente justo e muito mais ainda bom. Somos herdeiros da paz e das mais belas felicitações. Mesmo que nesse momento, em suas vidas, parece que tudo desmorona, tudo cai aos cantos, a vida parece toda errada, desavenças no trabalho, a família em desarmonia, filhos revoltados. Lembre-te que isso pode nos ensinar todo tipo de lição que temos que aprender. Só que a gente tem que olhar e ver, analisar para poder aprender e não só reclamar. Tente se colocar no lugar dos seus desafetos. Verás que ele também passa por situações difíceis. Ninguém aqui nesse nosso planeta sofre sem necessidade. Estamos aqui por provas e expiações, certo? É sempre para o divino aprendizado. Perdoe mais, reclame menos, aceita a vida como ela é e mostre a todos um magnífico exemplo de que podemos ser deuses, com grandíssimo amor. Fazer tudo o que o mestre fazia. E, se o mestre parece um ponto um pouco distante para vocês, lembra de uma pessoa humilde, simples e amoroso, que nos auxiliou a levar a nossa vida mediúnica e cristã, que nos mostrou que o caminho não é assim tão difícil e que o próximo precisa muito mais de você do que você dele. Essa pessoa já não faz mais parte do nosso círculo de encarnados, mas que através dele foi nos mostrada a simplicidade do Evangelho. Então, meus irmãos, eu vos deixo aí raciocinando, fazendo-os pensar que nós também vamos ser Cristos um dia. Só depende de nós. Enquanto ao tempo para isso, fica tranquilo. Somos imortais. Só estamos aqui de passagem, como tudo nessa vida. Obrigado, que o Senhor esteja convosco.